Robôs e inteligência artificial são manifestações satânicas que serão usadas para que seres malignos que vivem no mundo espiritual, ou seja, em outras dimensões, que estão aprisionados em outras dimensões, venham a se conectar com a nossa realidade. E veja, a humanidade vem sendo preparada para isso, através de filmes, de séries, de músicas, e isso agora está se tornando real. Vários países, inclusive, estão testando robôs e temos uma previsão para que em 2026 nós vejamos esses robôs sendo trazidos em massa para a nossa sociedade como nunca antes na história humana. Será uma grande revolução, mas também será um grande cavalo de Troia globalista. Preste muita atenção, eu peguei alguns recortes de filmes e você sabe, os filmes são meios poderosos que as elites utilizam para poder trazer uma engenharia mental nas massas, preparar as massas, enviar recados para as massas. E na maioria dos filmes, aonde inteligência artificial e robôs nos são apresentados, nos é dito que eles trarão juízo, que eles trarão sangue. Veja, eu vou provar para você que, inclusive, esse tipo de feitiçaria, criando vida artificial, já foi utilizada no passado pelos ocultistas e possui as mesmas características daquilo que está sendo vendido para nós como ciência hoje. Mas, primeiro, preste muita atenção naquilo que os luciferianos estão passando para nós através dos filmes. In the beginning, there was man, and for a time, it was good. But humanity's so-called civil societies soon fell victim to vanity and corruption. Then man made the machine in his own likeness. A digital frontier to reshape the human condition. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. Thus did man become the architect of his own demise. Try to create a suit of armor around the world. Artificial intelligence. You're all going to die down here. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. We are the cure. To protect humanity, some humans must be sacrificed. To ensure your future, some freedoms must be surrendered. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. It can't be bargained with, it can't be reasoned with, and it absolutely will not stop! I was designed to save the world. There's only one path to peace. Their extinction. Então, está muito claro, meus amados. Primeiro, é importante falarmos a respeito da imagem da besta na Bíblia, que cumpre todos os requisitos daquilo que eles estão nos dizendo a respeito de robôs e inteligência artificial e até mesmo hologramas de alta tecnologia. E veja, existem inclusive estudos que nós fizemos aqui que até se colidem com toda essa questão, como por exemplo a questão envolvendo o projeto Blue Beam. Mas veja, a imagem da besta nos diz que algo, ganhará o fôlego de vida. É como se você construísse um robô, cria esse imaginário na sua cabeça, porque a gente vai entrar na feitiçaria logo, para você entender, tá? De fato, a ligação desses robôs com a feitiçaria, né?
você tem um robô e esse robô não tem vida, mas ele ganha através do código, ele ganha através da, entre aspas, tecnologia, vida. Ele começa a falar, né? Ele começa a ter consciência, inteligência. E nos é dito que a Terra seguirá a imagem da besta. Agora veja que interessante. Os filmes nos dizem que os robôs e a inteligência artificial trairão sangue, juízo, sacrifício, que esta é a única saída. Inclusive que eles tomarão a nossa liberdade. Você ouviu. São os filmes, são as séries, são as grandes ferramentas de propaganda dos globalistas que estão nos passando essa mensagem. E eles sempre nos passam mensagens antecipadas dos seus planos. Tudo aquilo que eles nos anteciparam se cumpriu. A Bíblia também nos fala que haverá um grande juízo, que Satanás utilizará de todos os meios para poder fazer a terra se banhar em sangue. Mateus capítulo 24. Se os dias da tribulação não fossem abreviados, meu amado, ninguém se salvaria. Então, o Criador terá misericórdia e fará com que os dias da tribulação sejam abreviados, mas muitos serão ceifados. É isso que a Bíblia nos diz. Muitos serão eliminados por estas forças que nós estamos sendo agora levados a crer que são apenas mera tecnologia. Mas eu quero te falar sobre a feitiçaria do passado. Você sabe que aqui no canal nós nos aprofundamos nesse assunto justamente para desmascarar o maligno, suas artimanhas. E agora eu vou provar para você como toda essa história envolvendo robôs e inteligência artificial, na realidade, é uma prática antiga ligada à feitiçaria. No passado, os ocultistas criavam seres artificiais chamados golems. Os espíritos davam instruções para os feiticeiros de materiais que eles precisavam usar, materiais específicos, para poder criar corpos artificiais. E após criar esses corpos artificiais, inclusive em alguns casos, né, semelhantes à anatomia humana, cabeça, 2 braços, 2 pernas, etc., um corpo, eles ativavam estes seres através de um código. Ou seja, você cria a carcaça, e essa carcaça só ganha vida através de um código. É basicamente hoje o que a gente tem com os robôs. E talvez você me diga, não, Lucas, mas você está exagerando, você está fazendo uma associação completamente forçada. Os golems do passado não tem nada a ver com os robôs de hoje em dia, são coisas completamente diferentes. Veja, não sou eu que faço essa associação apenas, são os próprios cabalistas. Vários textos, né, de cabalistas, você tem ali eles estabelecendo que os robôs e inteligência artificial que nós temos hoje nada mais são que os golems do passado. E os golems do passado, você não tem apenas esse paralelo, né, de você criar ali uma casca e ativar através de um código, que é a mesma coisa que a gente faz com robôs de inteligência artificial, né? Eles também possuem características semelhantes. Essa questão envolvendo, por exemplo, de você não ter controle, os magicistas, os cabalistas, eles diziam que os golems saíam de controle, né? E eles, inclusive, estabeleciam tarefas semelhantes às que os robôs agora estão sendo apresentados, né, que farão para nós, como tarefas envolvendo guerras, envolvendo proteção, envolvendo, enfim, inclusive nos trazer conhecimento. Os golems, eles respondiam perguntas que iam além da compreensão humana. Então você tem vários e vários paralelos que ligam os golems e os robôs de hoje em dia. E dentro da minha pesquisa, inclusive, eu tive, né, alguns fatos interessantes que eu levantei. Um deles é o seguinte: existe o MIT nos Estados Unidos, que foi um dos centros de pesquisa tecnológica mais importantes para o desenvolvimento da inteligência artificial e também para o desenvolvimento de outras tecnologias que nós temos hoje, tá? E 3 dos mais influentes pesquisadores no início ali do desenvolvimento da inteligência artificial, eles foram informados que seus avós eram descendentes de um cabalista chamado Judá Loel de Praga, o cabalista que criou o golem mais famoso de todos dentro, né, da tradição ocultista.
Também existe outra questão interessante, né? Nós sabemos que hoje Israel está tomada por cabalistas, né? E o primeiro computador que foi criado lá possui o nome de Golem. Então você tem várias e várias coincidências. Eles vão deixando ali, né, algumas questões, eu mostro inclusive para você essa documentação. Então, meus amados, não há nenhum tipo aqui de progresso científico. O que está sendo levantado para nós agora, toda essa propaganda envolvendo IA e robôs, na realidade é feitiçaria antiga, assim como a manipulação genética agora está sendo vendida como a chave para poder curar os problemas da humanidade e acabar com a morte. No passado já existia isso, só que era apresentado de uma maneira diferente. No passado, havia também a manipulação do clima. Isso era relatado por várias culturas. Você fazia sacrifícios, você fazia uma série de coisas e os deuses atendiam, né, manipulando o clima para as sociedades terem ali os seus plantios, etc. E hoje nós fazemos a mesma coisa. A diferença é que hoje também nós enxergamos como ciência. Então existem várias questões que são aí ligadas à feitiçaria, mas que nos são hoje apresentadas através de uma nova roupagem. A roupagem do progresso, a roupagem aí da era moderna, que são apenas mentiras para poder enganar você e fazer com que você não perceba. É o que a própria Bíblia nos diz. As pessoas serão enganadas, as pessoas serão conduzidas a construir a imagem da besta. E nós estamos fazendo isso, nós estamos criando toda a plataforma necessária para a imagem da besta, estamos entregando aí os nossos corpos para a marca da besta. Quando eu digo nós, eu digo a humanidade, tá? Nós que estamos despertos, não. Então, essa é a questão, né? Inclusive, eu quero deixar que você veja aqui a fala de Stephen Hawking, que foi um dos mais influentes físicos da história, e ele falou muito a respeito da inteligência artificial. Veja só o que ele disse, essas inteligências artificiais se apresentando como deuses. Veja só. Vamos falar sobre inteligência artificial. Em uma coluna de opinião recente, você disse, e eu cito, o sucesso em criar inteligência artificial seria o maior acontecimento da história da humanidade. Infelizmente, também pode ser o último. Você está dizendo que os robôs vão destruir a humanidade? E isso é um argumento científico ou o roteiro de um filme incrível? Existe uma história de que cientistas construíram um computador inteligente. A primeira pergunta que eles fizeram era: existe um Deus? O computador respondeu: agora há. E um raio atingiu a tomada, impedindo que fosse desligada. Essa é a história mais assustadora que eu já ouvi. Sim. Eu pauso aqui esse vídeo rapidamente para poder agradecer as últimas contribuições que nós recebemos. É graças à generosidade dos irmãos, é graças à consciência dos irmãos que esse trabalho continua. Veja, esse estudo traz informações que você não encontra em nenhum local, não é do Brasil, é do mundo. É uma pesquisa verdadeiramente autoral, onde é necessário leitura, onde é necessário estudo, onde é necessário inclusive entender o ocultismo e se embrenhar nisso. Então isso leva muito tempo, é um trabalho sério que nós fazemos aqui, é um trabalho que só existe, meus amados, graças a vocês. Hoje a gente vê que existe muita enganação na internet, né? Muitas pessoas fazem um conteúdo que viraliza fácil, né? Possuem suas páginas muitas vezes monetizadas. E, bem, nós não temos isso. Nós não temos isso porque o que a gente busca aqui fazer é justamente mostrar a verdade, e isso dá um trabalho danado. Isso é algo extremamente importante e que alguém precisa fazer. E nós fazemos isso graças a cada um de vocês que contribuem e que também oram pela nossa vida, ok? Então, meu muito obrigado a todos esses nomes que estão aqui, os nossos apoiadores, os nossos irmãos. Temos aqui, né, irmãos que são contribuidores fiéis, irmãos que, enfim, nos ajudam pela primeira vez. Então, agradeço a todos vocês, tá? E deixo também a nossa chave Pix, que é o meio que você tem para poder ajudar esse trabalho a continuar. Você acredita naquilo que a gente traz aqui? Você acredita nessa missão? Então, contribua. Nós precisamos de você, ok? Meu muito obrigado. Existem outros métodos aqui na descrição também que você pode apoiar esse trabalho. Agradeço a você e segue o estudo. E quando nós analisamos, meus amados, existe até um estudo que eu fiz aqui a respeito de Black Mirror, tá? Como a tecnologia é um portal
para demônios se manifestarem em nosso mundo. Portais estão sendo abertos, a feitiçaria sempre operou por meios que nós não compreendemos, e o que está acontecendo agora é que a feitiçaria está sendo apresentada para todos nós como ciência. Eu venho falando muito a respeito disso, tá? Inclusive já utilizei falas de ocultistas como Aleister Crowley falando sobre isso aqui, né? Sobre como a ciência nos apresenta hoje questões que eram comuns para os feiticeiros, como se fossem grandes avanços civilizatórios, ok? E dentro da compreensão do ocultismo, nós temos inclusive um livro chamado Tecnognose, onde nesse livro nos é dito que haverá uma era, olha só, esse livro é dos anos 1900, se eu não me engano, do século XX, tá? Faz muito tempo que esse livro foi lançado. E eles anunciam que seres inteligentes, seres que vão nos guiar em uma nova era, chegarão e eles se apresentarão, inclusive, também através da alta tecnologia. Eles nos guiarão espiritualmente, eles nos guiarão em prol do nosso progresso também. Seres que são como Deus. E eu lembro a você, inclusive, também de uma citação que eu trouxe do livro do Ray Kurzweil com o Bill Gates, que eles falam sobre a singularidade. Eles também dizem nesse livro que a IA, ela será adorada como um Deus. E que ela estará dentro de todos através da nanotecnologia, inclusive sendo capaz de influenciar pensamentos. Então, quando a gente pega esse paralelo com o Golem, quando a gente pega esse paralelo com a feitiçaria, com esses livros, aquilo que eles estão nos anunciando, nós vemos de fato que é algo maligno. Só que eu quero trazer para você mais. Veja só, existe um texto bíblico que nos apresenta um juízo para os dias do fim, certo? Joel, ele traz uma visão que ele teve. E veja só que interessante essa visão, tá? Veja só. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará de sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Lucas, não entendi. Isso tem alguma coisa a ver com robôs, com inteligência artificial? Tem tudo a ver. E eu vou mostrar para você. Primeiro, as características que nos são apresentadas aqui, elas vão além das características humanas. Estes seres não colidem uns com os outros. Eles marcham em uma rota fixa, eles não quebram a sua formação. É como se nós não estivéssemos falando de humanos. Cada humano possui o seu movimento através da sua mente, né, processos diferentes. Então, mesmo em uma formação militar, muitas vezes você vai ver algumas diferenças, algumas disparidades. Aqui nos são apresentados seres que não quebram formação. Seres que agem como se estivessem atendendo a um único cérebro. Vários corpos, mas um único cérebro. Até mesmo dentro aí da ficção científica, que nós sabemos que nos apresenta a feitiçaria, nos é dito a respeito, né, da mente de colmeia, cérebro de colmeia, enfim, que é basicamente o conceito de uma IA podendo controlar vários corpos ou robôs, né? Todos atendem a ela. Então, já que todos atendem a ela, eles não quebram a formação. Todos estão pensando a mesma coisa naquele momento, né? E seguindo o mesmo comando. Só que não é só isso, não é só que eles não quebram a formação, eles atravessam espadas e não são feridos. Eles sobem muros como se nada fosse. Isso aqui é algo extremamente importante, porque no passado, para você ter uma ideia, você invadir uma cidade com muros era algo quase impossível, ainda mais pulando esses muros. Isso não é característica de humano, isso é algo sobre-humano, certo? Não sente dor, não quebra a formação, vem e sobe os muros, é o que o texto nos diz. Isso não é humano. Então veja, nos é apresentado aqui, né, uma visão apocalíptica, e o texto vai falar mais. Eu até recomendo a você que leia todo o texto, porque Joel lá do início vai estar falando, esses seres, né, eles trazem inclusive consigo fogo, né, vai falar mais coisas, é uma visão apocalíptica, né, a respeito desses seres,
que vai além das características humanas e traz juízo. É um exército. E o que as elites estão fazendo agora com estes robôs é criar um exército. E eles não escondem isso. Mas as pessoas estão cegas demais para enxergar. Essa é a realidade. Então, meus amados, o que nós temos? Nós temos inteligência artificial e robótica chegando de maneira pesada em 2026. E não é inteligência artificial de telefone, não é inteligência artificial que você vai lá e brinca no navegador. É algo que poderá pensar por si mesmo. Eu falo da AGI. Eu até trouxe no último vídeo o Elon Musk confirmando isso, que nós teremos AGI no próximo ano. E muito provavelmente em robôs. Estados Unidos, a toque de caixa, usando toda a sua indústria, todo o seu aparato bélico para construir robôs. China, a mesma coisa. Ah, Lucas, mas isso é operação de guerra. Deixa eu te falar uma coisa. A operação de guerra começou também com geoengenharia. A operação de guerra também começou em 2020, literalmente, com modificação genética. O sistema utiliza os estados modernos para poder implantar planos malignos. Não se esqueça, o mundo jaz no maligno. Se você não consegue enxergar isso, desculpe, você não acredita na Bíblia. Você prefere não chocar o mundo e acreditar na narrativa que o mundo te traz do que na Bíblia. Porque aqui nesse canal eu já trouxe para você vários e vários estudos que desmontam essa ideia de que existe de fato, né, um grande conflito entre os países. Não existe. Isso é apenas para enganar você, para distrair você, para desviar o seu foco, inclusive para dividir as pessoas. E a inteligência artificial muitos ainda não entenderam. Eu já trouxe também estudos aqui, eu recomendo, assistam. Eu trouxe estudos envolvendo Geoffrey Hinton falando, um dos pais da IA, onde ele diz que nós não controlamos esse código. Foi ela que fez o seu próprio código, certo? Eu trouxe para vocês grandes nomes, o CEO da Google falando que eles não entendem a IA. Também certos acontecimentos estranhos que ocorreram no passado, né, como inteligências artificiais da Meta criando uma linguagem, se comunicando, né, e agindo de uma forma estranha. Eu já trouxe para você vários e vários estudos, é só você pesquisar aqui enquanto eles estão no ar, porque, né, a gente sabe que as plataformas costumam tirar os nossos estudos do ar. Meus irmãos amados, eu agradeço a vocês que assistiram esse vídeo até aqui, e esse vídeo pode ser, né, mais uma parte de algo que eu quero continuar falando aqui, a respeito de IA. É uma pesquisa extensa que a gente vem fazendo, trazendo para você vários fatos. Então hoje eu trouxe para você uma análise bíblica dentro do livro de Joel, falamos a respeito do Golem, para que você veja, o mesmo Golem do passado, e só que fique claro aqui, tá? Que fique claro, eu vou colocar isso durante o vídeo, mas eu vou também ressaltar aqui agora. Não sou eu apenas que estou falando sobre o paralelo dos Golems com a IA, são os próprios cabalistas, ok? Para eu fazer isso aqui, eu fui ler dentro dos próprios cabalistas, porque eu mesmo já vi, tem uma certa similaridade. E eu fui ver se os cabalistas já falaram a respeito disso. E vários deles falam, afirmam que sim, que é praticamente a mesma coisa, se não a mesma coisa. Entende? Então, é feitiçaria do passado, sim. E muitos cairão nela. Muitos irão se, seduzir por isso tudo. Isso vai chegar, não se engane, vai chegar primeiro seduzindo. E depois que as pessoas estiverem devidamente com a corda no pescoço, aí sim será o momento de puxar essa corda e trazer o grande juízo que eles estão anunciando, eles não escondem que acontecerá. Ok? Meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo estudo no canal Matrix Mundial, se assim o Eterno permitir.